O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 136. A alma independe do princípio vital? Resposta dos Espíritos. O corpo não é mais do que envoltório. Repetímo-lo constantemente. Questão 136A. Pode o corpo existir sem a alma? Resposta dos Espíritos. Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Questão 136B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Resposta dos Espíritos. Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Comentário do Espírito Miramês. A alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, onde sua presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhe garantem a estabilidade emocional. O corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mas obediente à forma perispiritual. Nos nossos comentários aqui do Grupo Vinha de Luz, a composição do perispírito vem da combinação do fluido cósmico universal com certos materiais próprios do mundo ao qual o espírito está vinculado, cuja substância é mais ou menos sutil, ágil e também expansiva, conforme o estágio evolutivo do indivíduo, passando por um processo de depuração na medida em que o espírito progride intelectual e moralmente. A tradição espiritualista oferece diferentes nomes, como corpo astral, corpo etéreo, psicossoma, e diversas concepções para o que, em espiritismo, é chamado simplesmente de perispírito. Também lembrando aos amigos que, quando encarnado, o perispírito é o condutor das sensações do meio ambiente e do corpo para o espírito e, ao mesmo tempo, o veículo transmissor das ordens emanadas do espírito para o seu veículo físico. Quanto mais evoluído, mais o espírito sutiliza o seu perispírito, estruturando-o de fluidos mais rarefeitos do mundo em que se vincula, refletindo no perispírito, então, o seu próprio estado íntimo, pois sabe-se que as virtudes o sutilizam, tanto quanto os vícios, a tristeza, o desânimo, a cólera, o tornam mais grosseiro e materializado. Comentários do Espírito Miramês. Desde seus primeiros momentos de concepção, a matéria em formação toma as diretrizes traçadas pela matriz do reencarnante e pela força genética de hereditariedade, onde a influência dos genes marcam sua presença. Entretanto, tudo é orientado e dirigido pelos benfeitores espirituais que assistem e ajudam na ligação dos primeiros laços da alma ao princípio da vida orgânica. Podemos dizer nos nossos comentários que a vida embrionária, ou seja, intrauterina, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico na vida embrionária, o espírito é um ser pré-existente que começa o processo de ligação ao corpo em desenvolvimento. Ele não tem plena consciência da situação.
Mas as experiências que se passam nesse período ficam marcadas e são muito importantes na vida futura. Ainda podemos também dizer, né, Regina, através dos nossos estudos, que na encarnação, um laço fluídico, resultado de uma expansão do perispírito, o liga ao corpo físico, molécula a molécula, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, como uma planta na terra. E a reencarnação é o resultado de um cuidadoso planejamento, elaborado e conduzido pelos espíritos superiores, onde na própria fecundação há a seleção do espermatozoide, mais apropriado para as experiências daquele espírito que retorna à matéria, que é o fruto desse projeto. Hoje, na moderna ciência, ela confirma que não é o gameta masculino mais rápido, nem o mais qualificado e nem o primeiro que chega ao óvulo feminino que rompe a sua membrana e o fertiliza, mas aquele que é energeticamente compatível. Podemos lembrar também aqui na leitura do livro de André Luiz. André Luiz relata essa fecundação, como que se dá no livro Missionários da Luz. É um livro muito interessante e recomendamos aqui para os ouvintes. Muito bem. Então esse processo todo aí da ligação do espírito com o embrião ocorre porque é nesse momento que são determinadas as características genéticas e hereditárias necessárias ao aprendizado do ser que renasce. No momento da fecundação, o espírito que já se aproximava fluidicamente da futura mamãe agora começa o seu processo físico reencarnatório propriamente dito. Também lembrando que a energia vital do espírito vai se acoplando a cada célula, multiplicada a partir do zigoto, dando-lhe vida e direcionamento no desenvolvimento do corpo físico do feto. O pleno êxito desta gestação, então, depende, além da condição biológica favorável, mais especialmente do perfeito acoplamento e aceitação do espírito ao processo. Se alguma dessas condições não está a contento, poderá sim ocorrer o abortamento espontâneo. E neste livro que eu citei, Missionários da Luz, é o renascimento de Segismundo. Ele tinha um problema na vida anterior e o pai seria, que era como a gente pode dizer, era um inimigo. Na época, ele viria como filho. Então, ele não estava aceitando. É mais ou menos isso que a gente está dizendo através dos estudos que foram feitos para esse comentário. Então, teve que haver todo um trabalho dos benfeitores espirituais, conversando com ele, para que se desse a fecundação, e foi feita daí. Ele entendeu o processo e aceitou, tanto o pai quanto o filho. Uma oportunidade, então, desse personagem de reencarnar para reparar. Isso, é muito interessante. O livro é muito bom mesmo. Pois bem, voltando então ao processo da reencarnação, durante essa etapa, o espírito fica, de certa forma, inconsciente, porque o órgão de manifestação desta consciência, o cérebro, está ainda em processo de formação. Apesar disso, os fatos que ocorrem, as situações familiares, o estado psicológico da mãe, os estresses, as preocupações, tanto quanto as alegrias e o bem-estar, provocam profundas repercussões no espírito, podendo afetá-lo durante toda a sua vida. Voltamos então ao comentário do Espírito Miramês. O corpo humano é uma peça nobre, muito mais do que se pensa, e requer todo o nosso carinho e respeito quando nele estamos internados. O corpo pode viver sem a alma, mas quando a alma sai, ele não pode expressar a inteligência. Desaparece-lhe a razão, não fala e perde as sensibilidades. O espírito continua sua vida de espírito no mundo que lhe é próprio. Então, Regina, o Espírito Miramês ainda nos diz que o que garante a forma do corpo às atividades orgânicas é o espírito. Desligado esse,
tudo emudece, voltando os elementos que compõem para o seu estado de origem, obedecendo assim a uma lei que desagrada as formas para renovar as energias ali aglutinadas e os elementos presos que obedecem à vontade soberana. Nos nossos comentários, podemos dizer, amigos, que através dos estudos nós vamos aprendendo cada dia mais a valorizar e a cuidar do nosso corpo físico, pois temos esse dever. Esse envoltório carnal que nos foi dado pelo nosso Pai para que aprendêssemos os valores morais e intelectuais é um veículo do qual nós nos servimos para transitar neste planeta e de onde retiraremos os ensinamentos necessários para a nossa evolução de espírito. Portanto, corpo e alma estão íntima e necessariamente unidos para o cumprimento de um projeto que é um desígnio divino. Não cuidarmos adequadamente de um dos dois seria descaso e irresponsabilidade diante daquele, do nosso Pai, que nos deu a vida como um presente. Sim, né, Regina e Paulo? Ainda nos nossos comentários, sabemos também que a alma abandona, desprendendo-se do corpo quando estamos em desdobramento, no sono. E nesse caso, o aparelho orgânico deve estar funcionando em boas condições, sempre bem cuidado, porquanto esteja permanentemente ligado ao perispírito. Exatamente. Poderíamos dizer, Martinha, que o sono seja um momento de liberdade e descanso para o espírito, pois que se livra do fardo carnal e de suas limitações e sofrimentos. Sim, amigos. Quando já reconhecemos que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência encarnatória, fica mais fácil compreender a vida como ela é. Quando o espírito Miramês nos cita que tudo cessa ao desligar-se o espírito do corpo, está nos informando que a vida orgânica, como a entendemos, cessa, obedecendo então à lei divina. Nada se perde e tudo se transforma. Muito bem, passamos a mais um comentário do espírito Miramês que nos diz: em se falando de nascimento, o espírito não está ligado definitivamente à criança antes de nascer. Está preso por simples laços que, com o passar dos tempos, vão se ajustando até alcançar o domínio que corresponde às necessidades do recém-nascido. Daí em diante, haverá mais uns ajustes para que o espírito possa mostrar que é ele mesmo, com todas as suas faculdades em funcionamento pleno. Podemos dizer, então, nos nossos comentários, que a doutrina espírita nos ensina que a partir do momento em que a alma se une ao corpo, começa a concepção. Entretanto, ela não se completa senão no momento do nascimento. Gostaria de contribuir também, Regina, com uma questão do Livro dos Espíritos. Mais adiante, que iremos tratar, mas agora citar esta questão, que é a 344, que nos diz o seguinte: desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante que a criança vem à luz. O grito, que então se escapa dos seus lábios, anuncia que a criança entrou para o número dos vivos, ou seja, encarnados e dos servos de Deus. Interessante, né, amigos? É bem profundo. Então, quando a gente dá aquele grito, no sentido de quando nascemos, né, ou os nossos filhos quando nasceram, então é aquele grito anunciando a chegada ao mundo, né, dos encarnados. É bem emocionante e bem profundo. A gente, quando estuda na doutrina espírita e passa a entender o processo, tudo muda. Encarnados, cheguei. É isso aí. E o comentário do espírito Miramês nos diz que o corpo e a alma fazem uma aliança por intermédio do cordão fluídico, como já falamos em uma outra página.
E esse casamento dá oportunidade à alma de ascender à perfeição espiritual. A própria matéria em contato direto com o espírito pode iniciar sua jornada na intelectualidade. Pois é, Regina, tudo ganha na arte da sensibilidade, nos diz Miramês. Tudo cresce em direção ao Criador. O corpo é como instrumento do espírito. Se esse está desafinado, o artista, mesmo com todas as qualidades apuradas, nada pode fazer. Os nossos comentários, então, aqui do grupo de estudos Vinha de Luz, é que já aprendemos que o corpo e a alma estão ligados pelo perispírito e que reencarnamos a fim de nos depurarmos de nossas imperfeições. É um longo caminho, amigos, e necessitaremos sim de muitas encarnações para nos aprimorar. Não podemos mensurar quantas, mas sabendo que somos imortais e temos a eternidade para nos bem cuidar, existe um consolo para a nossa alma. Estudantes da doutrina espírita já temos esta consciência expandida, bem como quando a Regina fala do nascimento de um bebê. Todas as etapas nos são vistas, podemos dizer, colocadas de uma forma tão clara, tão importante. Existe uma explicação para tudo. Inclusive, Martinha, eu faço uma observação aqui com relação ao que você diz quando somos, por sabermos que somos imortais e temos a eternidade para nos bem cuidarmos, nós também precisamos usar esta oportunidade para bem nos educarmos, não é isso? Sim, é o objetivo principal. E na sequência nós já vamos então aprendendo o que é o bem, o que é o mal, e por aí vai. E meus amigos, para que isso se efetive, porém, sabemos que devemos evitar a ociosidade, que não devemos passar pelas sucessivas encarnações sem trabalhar o nosso burilamento, o que podemos conquistar através do trabalho, alicerçado nos bons conhecimentos adquiridos. E amigos, Miramês nos lembra que tudo caminha em direção do nosso Pai. Essa é a lei. Ele também nos diz que somos artistas e nosso corpo é um instrumento tocado por nós. E à medida que vamos nos especializando, adquirindo as qualidades, vamos aprendendo a tocar esse instrumento que é o nosso corpo de maneira mais harmônica, até atingirmos a perfeição relativa, que é o objetivo de todo artista. Os comentários então do Espírito Miramês, mais uma vez, nos diz: eis porque deves cuidar bem do teu corpo, para melhor desempenho da tua missão na terra. Se queres ser feliz, trabalha para a felicidade de tudo que encontras em teus caminhos. No exame que podes fazer sobre o corpo e a alma, e sobre todas as coisas criadas por Deus, chegarás à conclusão de que tudo vem de uma fonte só, e que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nos nossos comentários podemos dizer: que oportunidade! Que oportunidade ganhamos de Deus! Que ensinamentos recebemos de nosso irmão maior, Jesus! Ah, se parássemos para pensar, amigos, é realmente grandiosa a obra divina da qual fazemos parte. Todos queremos ser felizes e hoje já sabemos que essa felicidade deve ser uma conquista de esforços pessoais, porque nada cairá do céu. Sim, Regina, não existe milagre. Essa dádiva da vida é amor. Somos co-criadores e temos responsabilidades então, deveres como filhos de um Pai generoso, bom e soberanamente justo. Que tenhamos forças e vontade necessárias para introjetarmos essas verdades em nossos corações, para que possamos trabalhar em busca da paz de Jesus, o único caminho que nos levará à felicidade plena e tão almejada.